Vou trazer a palavra de Neemias 2, 1 a 20, amém? Neemias 2, 1 a 20. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera tão triste diante dele. Disse mais o rei: se o que parece bem, diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre, caso não esteja triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidos as suas portas, o fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para que os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E de noite me levantei, e em poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos de Jerusalém, está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem a justiça, nem a memória em Jerusalém.
Amém? Só que antes de Neemias agir dessa forma, por favor, irmão, data show Neemias 1:1, para que possamos entender. Ali Neemias, ele foi informado que Jerusalém estava sem os muros. Naquele tempo passado, os muros significavam proteção, segurança. E normalmente as cidades fortificadas têm apenas uma entrada e uma saída. Isso traz o quê? Segurança e proteção para os moradores. Só que Neemias 1, como que Neemias ficou sabendo de que a cidade estava destruída? Em Neemias 1:1, de 1 a 5, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani era irmão de Neemias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus, escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecados. Aqui nós vemos em Neemias que há um princípio espiritual. Neemias, um homem de Deus, conhecedor da palavra. Neemias, ele era copeiro. E o que era um copeiro naqueles tempos? Copeiro era uma pessoa de confiança, extremamente próximo ao rei, e tinha certas regalias, porque ele provava as bebidas para ver se existia veneno na bebida. Então ele era um porto seguro do rei, correto? Ele era um porto seguro. Só que como ele pediu para o rei liberar ele para ir à casa dele, dos seus familiares em Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Como que eu vou liberar um protetor, um guardião que está comigo, uma pessoa de confiança? Você não encontra da noite para o dia. Você encontra uma pessoa de confiança da noite para o dia, em uma roda de amigos? Muitas vezes não. E aqui, só que a palavra diz em Neemias 1:1, quando Neemias soube o que acontecera com Jerusalém, qual foi a primeira iniciativa dele? Se desesperou? Ficou angustiado? Começou a gritar? Só que o tema é fé e circunstância. Se nós pegarmos a circunstância que Neemias vivia, dava uma certa segurança e tranquilidade para ele. Por quê? Ele era uma pessoa de segurança do rei. Se ele é uma pessoa de segurança do rei, ele poderia agir na sua própria carne e falar: rei, eu estou desesperado, eu preciso ir reconstruir a minha cidade, eu preciso reconstruir, restaurar Jerusalém. Não, ele não se aproveitou da sua circunstância, que muito provável o rei não iria liberá-lo, porque ele era o porto seguro do rei. Só que qual foi a atitude espiritual que Neemias teve? Ele orou, ele jejuou, ele colocou diante do Senhor. E quando você coloca diante do Senhor as suas necessidades, as suas dores, as suas fraquezas, Ele intercede a seu favor. O nosso maior intercessor é Jesus Cristo. E com certeza, a hora que Neemias começou a jejuar e fazer um propósito em oração e jejum, o Senhor já visitou o coração do rei. E ao visitar o coração do rei, ele preparou o rei para liberar.
E mesmo assim, Neemias orando e jejuando, quando ele falou ao rei, antes dele dizer o que ia acontecer, ele orou também. Então aqui é um princípio bíblico: em todo momento ore. As suas vitórias são conquistadas primeiramente no mundo espiritual, para depois no mundo real. Vou fazer algumas ressalvas para trazer para a nossa vida. Aqui, quando nada acontece por acaso, nada. Naquele período que o irmão de Neemias veio trazer essa informação para Neemias, sabe qual era o período? Era um período aqui diz na palavra, que era um período de Kislev. O que seria Kislev? Eu fui pesquisar. Falei, que doideira, que palavra é essa, né? Era um período onde que houve um derramamento de óleo, Hakuná. E era um período entre novembro e dezembro. E trazia prosperidade, esperança. Então há uma transformação. Tudo no mundo espiritual não é por acaso. Da mesma forma que você levanta de manhã para trabalhar, da mesma forma que você toma um café para fortalecer o teu corpo, da mesma forma que você se almoça para alimentar o teu corpo físico, e você janta, e você dorme com a sua família, existe todo um processo. No mundo espiritual também não é nada diferente. Existe todo um processo para que você alcance e agrade ao Senhor, porque Deus, Ele tem compaixão por um coração contrito e quebrantado. Deus, Ele se comove, Ele é tocado. Então a oração de Neemias fez toda a diferença para reconstruir Jerusalém, para reconstruir aquela cidade. Uma cidade que estava destruída, uma cidade que estava sem proteção. Mas espera aí, Cláudio, ele conseguiu a liberação. E para que aquelas cartas? Neemias é abusado, né? Porque o Senhor não dá espírito de covardia, Ele dá espírito de ousadia. Neemias, ele sabia o percurso que ele iria percorrer, e ele iria passar por cidades estrangeiras, ele iria passar por amigos, mas ele tinha um propósito para chegar na cidade, só que tinha que passar por caminhos. Na nossa vida, nas nossas vidas, a mesma coisa. Para você alcançar algo e chegar a um determinado lugar, você vai passar por situações. Aqui, o rei, ele liberou cartas, onde Neemias passava, já tinha uma liberação e uma autorização, porque aquelas cartas, elas eram entregues, para que deixasse Neemias passar, para que pudesse chegar no seu plano. E além disso, da carta de liberação, também foi dada uma carta para ele, para o guarda que protege as madeiras do rei, liberasse madeiras, para a reconstrução da cidade. Porque se as portas estão destruídas, se as casas, os muros estão destruídos, precisa de matéria-prima. O Senhor proveu, o Senhor visitou o coração do rei, o Senhor liberou Neemias, o Senhor proveu as cartas para que ele pudesse chegar na cidade, e o Senhor proveu a matéria-prima. É assim que o Senhor faz. O Senhor não faz nada pela metade, Ele faz por completo na nossa vida. Só que para isso tem aquele princípio bíblico, princípio espiritual. Vai ter momento na sua vida que você vai passar por situações difíceis. Vai. Como que você receberia uma palavra dessa? Sua casa está toda quebrada. O seu trabalho está difícil. Um ente querido seu partiu. Será que você iria receber da mesma forma que Neemias? Só que Neemias também ele é homem. E também tem suas emoções. Ele chorou, mas ele lembrou que o Senhor olha ele. Ele lembrou que ele tem intimidade com o Senhor. Ele lembrou que ele tem relacionamento com o Senhor. Então o princípio bíblico para você alcançar essa experiência que Neemias teve é relacionamento, é intimidade, é oração, é jejum. E o mais importante, sabedoria. E o que me chamou a atenção, ele recebeu de Deus a direção. Só que ele não falou para ninguém.
Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes você vai receber uma direção do Senhor e as pessoas não estão preparadas para ouvir, porque o Senhor falou contigo, não falou com José, não falou com Maria, falou contigo. Então muitas vezes você vai receber uma direção do Senhor, você tem que entender, discernir, porque o Senhor está planejando algo diferente. E se você colocar tuas mãos antes, você falar algo que você ouviu do Senhor, talvez você pode derrubar os planos do Senhor. Só que ele teve sabedoria, porque quando você tem relacionamento, intimidade, quem é o Senhor da sabedoria? É Deus. Deus deu a ele sabedoria, ele não contou a ninguém, e assim ele partiu. Chegando lá, ele não falou para ninguém, não tinha falado para ninguém nada ainda. E sabe o que ele fez? Por 3 dias, ele adotou uma estratégia. Ele começou a visitar Jerusalém, começou a ver os pontos fracos. Ele começou a traçar uma estratégia que ele pudesse ser eficiente, porque não tinha muito tempo. E assim ele fez. E muito provável, nessas caminhadas que ele fez, de acompanhamento, de vistoria, muito provável ele estava orando. Ele sempre colocou o Senhor à frente de todas as coisas. E ele analisou, ele fez a estratégia, e ao voltar, ele contou para as pessoas o que veio fazer e como deveria fazer. Da mesma forma que o Senhor deu estratégia para Noé construir a arca, da mesma forma que o Senhor deu a estratégia para Moisés construir o tabernáculo, ele também deu para Neemias, porque são pessoas tementes ao Senhor, são pessoas sensíveis à voz do Senhor, são pessoas que vivem com profundidade e intensidade na palavra de Deus. E a partir do momento que você vive assim com intensidade e com profundidade, o Senhor, ele bola toda estratégia para você e te entrega. Ele não vai te dar um plano imperfeito, ele te dá um plano perfeito. E o plano perfeito para as nossas vidas foi a cruz, a salvação para as nossas vidas. E se nós olharmos para o Senhor e nós colocarmos diante das nossas fraquezas, das nossas dificuldades e olharmos para a cruz, porque nós fomos comprados por um alto preço, o Senhor vai nos dar toda a estratégia para vencer os inimigos. E aqui nessa época foi dado cartas para que ele pudesse navegar, que ele pudesse fluir diante das cidades e pudesse passar e chegar no propósito dele. Nas nossas vidas, Paulo diz que nós somos como cartas vivas. O que seria cartas vivas? Nós somos reconhecidos pelo Senhor. E nós fazemos a diferença onde nós estivermos. Nós fazemos a diferença no trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, nas redes sociais. Nós podemos fazer a diferença. E sabe como nós somos? Quando nós somos cartas vivas, anjos e demônios reconhecem. Ali, Neemias passou por cidades, por reis, ele entregava a carta. A nossa carta é espiritual, a nossa carta nós temos autoridade, nós somos como cartas vivas, onde nós passamos o inimigo nos reconhece, como Jesus, onde Jesus passava, os inimigos reconheciam a autoridade que ele tinha, e essa autoridade nos foi dada, através do Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele falou, eu vou, mas eu vos deixo o Espírito Santo. Então nós temos essa autoridade para viver com intensidade. Hoje nós temos algo que queima no nosso coração, que é o Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos estar cansados, desanimados, mas isso é a nossa carne. Mas o Espírito Santo, ele é fortalecido através da busca, através da oração, através da obediência, através do jejum, através da comunhão, através da troca e através da vinda na igreja, através da busca do conhecimento, da presença do Senhor e através de adoração e louvor. É isso que nos fortalece. Então o Senhor traz aqui, através dessa palavra de Neemias, para todos nós, porque vai ter momentos difíceis na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos muitas aflições, muitas, não é pouca, não é uma, não é duas, não foi dito 4 aflições, 10 aflições, são muitas aflições. Só que o Senhor de todas, Ele nos livra. Como que é?
crendo no Senhor, entregando no Senhor as nossas dores, os nossos medos e as nossas fraquezas. Porque a partir do momento que nós confiamos no Senhor, entregamos para o Senhor. Mas Cláudio, Ele não é onisciente e onipresente? Ele conhece todas as mentes e Ele está em todos os lugares? Ele sabe o que você vive. Ele sabe o que você tem passado. Mas a palavra tem que ser declarada. Por que vocês acham que o mundo foi construído pela palavra haja, uma palavra declarada? Por que vocês acham que o homem não foi pela palavra haja, foi pelo toque da mão de Deus? Então, quando nós declaramos, há um toque do espiritual na nossa vida. Quando nós declaramos, nós choramos, nós nos curvamos diante do Senhor, diante das nossas fraquezas, há um toque de Deus na nossa vida. O Espírito Santo que habita em nós, ele explode como um vulcão internamente. Então o teu ser, a tua natureza carnal, ela deixa de existir, você é ministrado pelo Espírito Santo. O teu espírito, ele é tocado, o teu espírito, ele é transformado. E aí traz céus na terra. E aí a sua dor, o seu luto, a sua dificuldade, as suas limitações, as suas fraquezas são renovadas, são restauradas. Da mesma forma que Neemias aqui, ele reconstruiu uma cidade. Ele reconstruiu uma cidade física, que simbolizava proteção. Os filhos de Deus, nós podemos espiritualmente alcançar muito mais que isso, que nós temos um diferencial, o Espírito Santo de Deus. Quando Neemias foi restaurar a cidade, era uma cidade muito grande. Porém, diz a Bíblia, em alguns comentários, alguns estudiosos dizem que tinha aproximadamente 1.250, 1.500 pessoas lá. Era uma cidade grande, abandonada, cheia de bagunça, entulhos, toda quebrada. Neemias reconstruiu, levando princípios da busca de Deus, da presença de Deus, trazendo proteção, e ele repovoou, trouxe pessoas de fora, e ele colocou que a família é a base de tudo. Então houve uma restauração física, espiritual, e uma população, aumentando o povo de Deus. Só que quando Neemias recebeu de Deus, por isso que eu falo, nós podemos receber coisas de Deus e nem todo mundo está disposto, nem todo mundo vai vibrar, vai aplaudir com você. Porque ali tinham pessoas que andavam, pessoas que habitavam e zombaram. Na nossa vida também vão ter pessoas que vão desacreditar, vão ter pessoas que vão ter inveja, vão ter pessoas que vão lutar contra você. Aí eu te falo, a luta é contra a carne ou contra as potestades espirituais? Contra a carne ou sangue? A nossa luta é espiritual, não é com pessoas. Se ele voltasse os olhos dele pelos comentários, pelo deboche, muito provável ele iria sair da presença de Deus. Ele permaneceu, porque quando há intimidade, quando há relacionamento, há sabedoria, há temperança. O amor, ele é paz, ele é bondade, paciência. E quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vive o amor. O amor, ele é bondoso, o amor, ele é paciente. Então que nós possamos estar cheios desse amor, da presença de Deus, que ele transforma a nossa carne, fica fraca, o nosso espírito fica forte. Então há uma conexão espiritual. Amém? Então Neemias, ele provou isso para nós. Ele provou que é possível sim, independente das situações e as dificuldades, existe um Deus que trabalha ao nosso favor. Vocês sabiam que a cidade foi reconstruída em apenas 52 dias? É Deus puro. É Deus puro. Deu toda uma estratégia, deu todo um organograma espiritual e um organograma profissional de execução. Esse é o Deus que nós acreditamos, esse é o Deus que nós admiramos,
Esse é o Deus que habita em nosso coração. Esse é o Deus que está disponível para um relacionamento, para uma restauração na sua vida. Amém? E, irmão, coloca para mim, por favor, segundo Coríntios 3:3. Segundo Coríntios 3:3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita com tinta, mas com Espírito, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Então tudo isso aqui muda as nossas vidas, porque quando é escrito por tintas, ela apaga. Quando é escrito na tábua de uma pedra, ela quebra. Mas quando ela é escrita no coração, ela permanece viva. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando está escrita no nosso coração, da mesma forma que Jesus, quando estava lá escrevendo na terra, chegaram os fariseus condenando uma prostituta. E aí perguntaram, tentando acusar o Senhor: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer? De acordo com a lei de Moisés, apedrejá-la. Mas, enquanto Jesus escrevia na terra, ele estava fazendo um ato profético. Ele estava escrevendo nos corações das pessoas que ali estavam. É assim que ele faz. Ele escreve nos nossos corações, ele nos transforma, ele muda. Ele pôde provar para aqueles fariseus que o Senhor ele transforma, ele muda. E falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele já conhecia todos. Ele conhece cada um de nós. Nós fomos criaturas, fomos criados por Deus, mas através do reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, e ao confessarmos e batizarmos, nós nos tornamos filhos de Deus, e aqui nós temos a mesma autoridade, porque o Senhor Jesus Cristo, quando partiu, ele falou: obras maiores farão em meu nome. Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. Obras maiores podemos falar quando nós profetizamos o nome do Senhor, mas desde que tenhamos aquelas regrinhas espirituais: relacionamento, intimidade. Como que se encontra relacionamento e intimidade? Com busca, oração e jejum e propósito e obediência. Obediência é fácil. Os mandamentos do Senhor é fácil. Mas olhem para a cruz, porque a misericórdia do Senhor ela nos alcança. Só assim nós somos transformados, nós somos restaurados. Deixamos de agir na carne e agimos no Espírito. Irmão, coloca para mim, por favor, Isaías 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que seja glorificado. Então nós somos como árvores plantadas à beira do ribeiro. Se nós podemos ser encharcados pelo Espírito Santo. Talvez os nossos galhos, talvez as nossas folhas estejam secas, mas há vida na raiz. Há vida. E nós temos a raiz, que é Jesus Cristo. Através do Senhor nós somos transformados e restaurados. Neemias é prova disso. Ele foi incumbido de uma tarefa que não era fácil, mas ele usou um princípio espiritual: oração e adoração. E o Senhor ouviu. Se o Senhor ouviu Neemias, Ele ouve a mim, Ele ouve a você. Se Neemias foi chamado para uma restauração de uma cidade, hoje você está sendo chamado e convocado pelo Senhor
para restaurar o seu casamento. Hoje você está sendo chamado e convocado para restaurar o seu relacionamento com amigos, com pessoas da igreja, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com aquele teu vizinho que te atormenta. Porque se nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ser como cartas vivas, nós somos testemunho. Cartas vivas cada dia, é testemunhar a presença de Deus na nossa vida. Aqui, Neemias poderia ter agido pela circunstância que ele vivia, pela facilidade e o benefício. Ele não levou em consideração, ele orou ao Senhor. E o Senhor deu estratégia. Então as condições que nós vivemos hoje, elas não possam tomar e nos levar a tomar uma decisão, uma direção. E sim nós podemos buscar no Senhor essa direção que vai nos renovar, que vai nos restaurar. Amém? Então Neemias, para quem não conhece, foi copeiro, um homem que, segundo naquela época, copeiro tinha suas regalias, e era uma pessoa de confiança, e também tinha informações privilegiadas, por estar constantemente próximo ao rei. E logo depois, após ele levantar, ele restaurar a cidade e repovoar a cidade, ele foi nomeado governador. Só que a Bíblia não menciona qual que era qual tribo ele pertencia. Só que naquela época, os líderes levantados de Jerusalém, quase que todos eles eram de Judá. Então, muito provável, ele pertencia à tribo de Judá. E de onde veio Jesus Cristo? Da tribo de Judá. E onde o Senhor nos deu a salvação e a restauração? No ato, na cruz, na madeira, não é isso? E como que Neemias restaurou a cidade? Com madeira. É isso que Deus faz. Antes da vinda de Jesus, ele já provava que através da madeira, através de um ato, ele iria restaurar e reconstruir. É assim que o Senhor faz. Isso nós estamos falando do Velho Testamento. E simbolicamente já se falava de Jesus. Então nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Senhor que cura e trata as nossas feridas. Nós temos um Deus que nos levanta quando cai. Eu sei que as nossas emoções, elas falam muito forte. Eu sei que às vezes você está passando ou vivendo algo que eu não conheço. Mas lembre-se, o Senhor, Ele é onisciente. Ele conhece as mentes. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de sair desesperado e tentar se beneficiar pela situação financeira, por algo que você tem, consulte ao Senhor. Aqui Ele não fala de dinheiro. Aqui Ele não fala de circunstâncias profissionais ou cargo. Ele fala de obediência. Ele fala de um propósito, a busca. Sem busca é impossível agradar o Senhor. É impossível. Amém? Baixe suas cabeças. Senhor, quero, Deus, te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Quero, Deus, te agradecer pelo Deus que tu és, não pelo que tu podes fazer, mas sim por quem tu és, justo e fiel. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que ama, um Deus que é o próprio amor, um Deus que nos examina, um Deus que guarda o nosso coração, que sonda as emoções. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Senhor, Tu és o Deus que cura,
Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que vem com a provisão, Tu és um Deus de excelência, Tu és um Deus que não faz nada por incompleto, Tu és um Deus que faz tudo por completo. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece o que nós estamos vivendo. O Senhor conhece, Pai, cada um que está aqui, Senhor. O Senhor conhece cada casamento. O Senhor conhece os filhos, Pai. O Senhor conhece cada homem solteiro, cada mulher solteira que aqui está, Pai. O Senhor conhece cada filho, cada criança. O Senhor conhece a todos, Pai. Porque o Senhor nos recebeu como filho, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Visita cada um no íntimo e no profundo, Pai. Toca. Limpa as nossas mãos. Limpa as nossas vestes. Como Neemias fez, Senhor, quando recebeu, Pai, uma notícia triste, Pai. Além de ele orar, jejuar, ele pediu perdão, Pai. Ele pediu perdão pelos pecados da cidade, pelos pecados daquelas vidas que estavam naquela cidade, Pai. Ele se colocou no lugar e intercedeu por cada um, Pai. E pediu perdão também pelos seus pecados, Senhor. Que assim, Senhor, seja feito, Senhor, esse princípio espiritual em nossas vidas, Pai. Porque, Deus, quem recebeu a missão foi Neemias, não foi outra pessoa. Então, Deus, muitas vezes nós também vamos receber algumas missões que não se diz a respeito a ninguém. Que tenhamos sabedoria, Pai, para buscar somente Ti a estratégia, para orar, entregar a Ti, para que o Senhor traga revelação e um plano de ação, Pai. Porque, Deus, o problema meu não é de ninguém. Se o Senhor comissionou a mim, Pai, é porque o Senhor vai me capacitar. E assim seja na vida dos meus irmãos, Pai. Se o Senhor os comissionou, o Senhor vai os capacitar, Senhor. Tira do nosso meio, Senhor, toda murmuração, Pai querido. Tira do nosso meio todo vitimismo, Senhor. E que nós não podemos, Senhor, entregar para o outro o que o Senhor nos deu, Senhor. Que nós possamos encarar, Senhor, como uma missão, Senhor. Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo teve a oportunidade de desistir. Porque Ele sabia que não era a dor que Ele iria sentir na cruz. Mas era assim pelo momento que Ele ia se tornar homem e perder a Tua presença naquele momento, Senhor. Que nós possamos nos apegar como o Senhor Jesus Cristo. E não trocar a nossa salvação por um prato de lentilha. E sim, Senhor, entregarmos a nossa vida de Ti com o fundo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha ressuscitar as áreas que estão mortas na nossa vida, Pai. Senhor, ressuscita as áreas, Senhor, da nossa família. Ressuscita as áreas de oração na nossa casa, Senhor. Ressuscita as áreas, um tempo de mesa, Senhor. Como essa mesa grande aqui, Senhor. Que está aqui no centro do templo, Pai. Que essa mesa jamais falte em nossos lares, Senhor. Porque na mesa é um lugar de intimidade, Senhor. É um lugar de relacionamento, Senhor. É um lugar de troca, Senhor. Que essa mesa esteja em nosso lar. Esteja em nossas vidas, Pai. Que possamos buscar em Ti, Senhor, um relacionamento de intimidade. Um relacionamento de proximidade, um relacionamento de sabedoria e entendimento do Teu trono, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer para os tempos difíceis. Que o Senhor venha, Pai, abrir nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios espirituais, para que nós estejamos sensíveis à Tua voz. E todos outros ruídos sejam silenciados. O desânimo físico e espiritual cai por terra agora em nome de Jesus. E nós possamos ser restaurados na Tua presença, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toca nas mentes dos meus irmãos.
Toca nos tendões, toca nas juntas, toca nos corações, toca nos órgãos, Pai, e dê vida, porque o Senhor é o Deus da vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que jamais esquecemos disso, Pai. Que diante das dificuldades e das lutas, nós sabemos que tem um Deus que luta por nós. E nós sabemos que há um Senhor intercedendo por nós, que é Jesus Cristo, que se fez homem e habitou na terra para nos salvar. E através do ato da cruz nos deu a redenção. E nós nos tornamos filhos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, e amém, e amém.